As táticas de guerra híbrida da Rússia estão ficando fora de controle. O presidente Vladimir Putin está ordenando que sua frota sombria ataque os cabos submarinos essenciais para os aliados da OTAN em áreas como comunicação e energia. Agora, os inimigos de Putin estão revidando. A Polônia forçou um navio russo a recuar após ele passar muito tempo próximo a um cabo importante da OTAN. A ação da Polônia parou o navio de Putin, forçando uma humilhante retirada para a Rússia. Mas isso é apenas o começo. E o que está acontecendo aqui pode ser o início de um conflito maior que vem se formando entre a Polônia e a Rússia há algum tempo. Em 21 de maio, o primeiro-ministro polonês Donald Tusk anunciou que foi forçado a enviar um navio militar para intervir contra um navio russo que estava agindo de maneira suspeita perto das águas polonesas. Esse navio, disse Tusk, era um dos muitos que deveriam estar seguros em um porto russo devido à aplicação de sanções da União Europeia. Em vez disso, chegou às águas polonesas, onde começou a agir de maneira suspeita. E há mais. A Polônia encontrou o navio agindo de forma suspeita, sobre um importante cabo submarino que liga a Polônia à Suécia. Em uma declaração postada no X, Tusk delineou todo o episódio. Depois de afirmar que o navio estava realizando manobras suspeitas, Tusk disse que após uma intervenção bem-sucedida de nosso exército, o navio partiu para um dos portos russos. A Polônia enviou o okręt Rzeczypospolitej Polskiej Rewolucji para confrontar o misterioso navio russo. O navio de Putin não teve escolha. Incapaz de enfrentar o navio de guerra polonês, só pôde virar as costas e fugir. Mais detalhes sobre o navio vieram de um relatório no Moscow Times. A Polônia identificou o navio como um petroleiro chamado Sum, que não estava navegando sob a bandeira russa, mas sim sob a bandeira de Antígua. Isso parece estranho até ficar claro que o país arquipélago de Antígua e Barbuda é uma das poucas nações que mantém relações diplomáticas um tanto estáveis com a Rússia desde que Putin invadiu a Ucrânia. Rússia e Antígua e Barbuda assinaram um acordo sobre os fundamentos das relações entre os dois países em junho 2021, preparando o palco para laços diplomáticos mais fortes e um relacionamento comercial em desenvolvimento. A Rússia está se aproveitando desse relacionamento. Segundo a Polônia, navios russos estão navegando sob a bandeira de Antígua para ocultar sua verdadeira origem. Determinado a contornar sanções e causar problemas aos membros da OTAN. Uma grande razão pela qual a interceptação da Polônia importa é que o navio sombra da Rússia estava passando tempo demais acima desse cabo submarino-chave que liga a Rússia e a Suécia. Esse cabo conecta o território norte da Polônia de Ustica com a costa sueca perto de Karlshamn. Esse cabo transmite mais de 600 megawatts de eletricidade. Isso permite que as redes nacionais polonesa e sueca dependam de fornecimentos transfronteiriços de eletricidade, que são mais baratos do que a fornecida por outros sistemas. Falando à mídia após a Polônia enviar seu navio, o ministro da Defesa do país, Władysław Kosiniak-Kamysz, disse o seguinte: "Isso mostra como os tempos em que vivemos são perigosos, quão séria é a situação no Mar Báltico. Desde a adesão da Suécia e Finlândia à OTAN, o Mar Báltico se tornou uma área marítima crucial, apresentando o maior número de incidentes, principalmente relacionados a rupturas de cabos e sabotagem. Ele não está errado. A mais recente intrusão da Rússia nas águas do Báltico é apenas a mais recente de uma longa série de táticas de guerra híbrida que vem usando contra as nações alinhadas à OTAN, no Mar Báltico e além. O modus operandi é simples. Putin implanta um dos navios da frota sombra da Rússia, ou, em alguns casos, um navio militar reconhecido nas águas do Báltico. Esse navio tenta se esconder de qualquer coisa que possa detectar sua presença enquanto realiza algum tipo de atividade suspeita. Normalmente, isso envolve rondar sobre cabos submarinos, com o navio usando tecnologia submarina para determinar onde está o cabo, para futuros esforços de sabotagem ou se envolvendo na própria sabotagem. A Polônia ameaça responder formalmente junto à OTAN caso a Rússia ataque a infraestrutura do Mar Báltico, afirmando que já teve o suficiente. No entanto, nem a Suécia nem a Rússia comentaram sobre o incidente. O motivo é claro quando se trata da Rússia.
Qualquer comentário além de negar diretamente que um navio sombra foi mandado embora seria admitir que o navio estava lá. Putin não pode fazer isso. O ponto inteiro é operar em segredo. Então é melhor permanecer em silêncio do que emitir uma negação que acabaria sendo prova de suas ações. O silêncio da Suécia é um pouco estranho. A Polônia pode estar fazendo toda a conversa pela Suécia, ou esta pode querer segurar um comentário até confirmar o incidente por si mesma. De qualquer forma, a Polônia está se fazendo ouvir coletivamente, e com bons motivos. O que foi visto em 21 de maio está longe de ser a única vez que a Rússia causou problemas, seja dentro da Polônia ou no Mar Báltico. Começando pela Polônia, ela tem sido alvo das táticas de guerra híbrida da Rússia desde que proclamou seu apoio à Ucrânia na malograda invasão de Putin. O incidente mais óbvio e mais perigoso dessas táticas de guerra híbrida ocorreu em maio 2024. Naquele mês, um centro comercial em Varsóvia foi consumido por um incêndio catastrófico que levou dias para ser apagado na Polônia. Quando as chamas foram controladas, elas reivindicaram 1.400 pequenos negócios, muitos pertencentes ou administrados pela comunidade vietnamita de Varsóvia. Isso demonstra a inteligência com que a Rússia conduz sua guerra híbrida. Este shopping provavelmente foi alvo por causa de sua grande presença vietnamita. Isso deu à Rússia uma negação plausível. Ela poderia alegar que o incêndio foi causado por poloneses insatisfeitos com a presença de vietnamitas no país. Assim, semeando descontentamento racial, onde antes não havia. Talvez esse fosse o plano da Rússia. Se era, então o plano falhou. A Polônia sabe exatamente quem estava por trás do devastador incêndio, confirmou o ministro das Relações Exteriores, Radek Sikorski, a British Broadcasting Corporation, em 12 de maio, um ano após seu início. Temos evidências de que eles contrataram pessoas que vivem na Polônia, recrutadas no Telegram, e pagaram-lhes para incendiar este enorme shopping center. E foi por milagre que ninguém se machucou. Isso é totalmente inaceitável. Sikorski acrescentou que isso era mais uma evidência, se mais alguma fosse necessária, de que a influência da Rússia dentro da Polônia precisa ser ainda mais reduzida. Sem mudanças nas táticas de guerra híbrida, é possível que incêndios criminosos terríveis sejam vistos no futuro. Isso importa no contexto da recente interceptação da Polônia de um dos navios sombra da Rússia, por um motivo simples. Isso mostra que Putin está disposto a usar outros para fazer seu trabalho sujo. No incêndio criminoso, a Rússia contratou poloneses insatisfeitos para atear fogo, permitindo que o país se eximisse da culpa que deveria recair sobre si. A mesma estratégia é observada no Mar Báltico em 21 de maio. Em vez de enviar um navio russo para o mar, Putin está usando um navio registrado em Antígua e Barbuda, ou está enviando um navio russo sob uma bandeira de Antígua. Para fazer parecer que a Rússia não está envolvida, é uma farsa transparente que é fácil de ver. Mas a Rússia ainda a usa para evitar assumir qualquer responsabilidade por suas ações. E falando do Mar Negro, foi mencionado anteriormente que o que aconteceu em 21 de maio está longe de ser a primeira vez que a Rússia foi flagrada fazendo algo errado nessas águas controladas pela OTAN. E há muitos outros incidentes. A Marine Link publicou uma linha do tempo dos incidentes no Báltico em janeiro de 2025, remontando a setembro de 2022. E houve um dano aos gasodutos Nord Stream 1 e Nord Stream 2 a considerar. Os gasodutos, construídos para bombear gás russo para a Alemanha, ainda eram cruciais para a Europa nos primeiros meses da invasão de Putin, enquanto o continente buscava alternativas ao gás russo. Putin já sabia disso em 26 de setembro. Supõe-se que suas forças causaram múltiplas explosões submarinas, ocorridas com intervalo de aproximadamente 17 horas. Isso rompeu 3 das 4 tubulações do sistema Nord Stream. As explosões liberaram metano perigoso no ar e interromperam os dutos por dias, até que os reparos fossem concluídos. Uma investigação posterior das autoridades suecas encontrou vestígios de explosivos em vários objetos recuperados dos locais danificados, sugerindo que a destruição dos dutos do Nord Stream foi um ato muito deliberado. Ninguém acusou diretamente a Rússia do ataque.
e ela certamente não assumiu a responsabilidade. Mas a explicação mais provável é que a Rússia sabotou seus próprios dutos, numa tentativa de prejudicar a Alemanha e outras nações europeias que apoiam a Ucrânia. Um desfecho intrigante para esse conto. Em agosto de 2024, a Alemanha solicitou à Polônia a prisão de um instrutor de mergulho ucraniano suspeito de envolvimento em ao menos uma das explosões. A Polônia tentou deter o instrutor, mas falhou, pois ele já havia deixado o país. Isso é o indício de um modus operandi familiar, ou modus operandi aqui. Assim como no incêndio do shopping polonês e no incidente do Mar Báltico, em 21 de maio, um não-russo é responsável por algo que beneficia Putin. Agora, usando a linha do tempo do Centro Wilson, diz que 8 de outubro de 2023 viu o gasoduto Baltic Connector, que conecta a Finlândia e a Estônia, ser rompido durante a calada da noite. Desta vez, foi um navio porta-contêineres com bandeira chinesa chamado NUNU Polar Bear, que foi detectado nas águas do Mar Báltico na véspera do ataque. Este é novamente o modus operandi de Putin, um navio não russo, ou ao menos um navio russo hasteando bandeira de outra nação. Aconteceu de estar na área de um cabo submarino vital que foi destruído. Neste caso, a China admitiu mais tarde que seu navio foi o responsável por cortar o gasoduto, embora alegue que o incidente foi acidental. É difícil acreditar. Desde o início da guerra na Ucrânia, a China tem fornecido materiais essenciais para a Rússia, desde minerais de terras raras até componentes de uso duplo que podem ser usados na fabricação de armas russas. Ela faz tudo isso mantendo uma fachada neutra. Parece provável que Rússia e China tenham conspirado no sabotagem de outubro de 2023, avançando para novembro de 2024. E a Rússia mudou seu foco de oleodutos para cabos de comunicação submarinos. Em algum momento entre 17 e 18 de novembro, um par de cabos submarinos localizados a cerca de 100 milhas náuticas de distância no Mar Báltico foram cortados quase simultaneamente. Um dos cabos era uma 217 quilômetros entre a Suécia e a Lituânia. O outro ligava a Finlândia à Alemanha. Investigação sobre o incidente revelou novidades. Outro navio sombrio, também com bandeira chinesa, provavelmente foi o responsável pela sabotagem. Desta vez, os investigadores se concentraram em um navio de carga chamado Yipeng 3, que deixou o porto russo de Ust-Lugar. Apenas 2 dias antes dos cabos serem cortados, dados de tráfego marítimo mostraram que o navio chinês navegava próximo aos cabos no momento do incidente. Levou mais de um mês para a China permitir que representantes da Suécia, Alemanha, Dinamarca e Finlândia embarcassem no Yipeng 3 após o incidente. Tempo mais que suficiente para se livrar de evidências. Até dezembro de 2024, a China não havia permitido que um promotor sueco embarcasse no navio para conduzir uma investigação preliminar. Em 25 de dezembro de 2024, ainda tem mais. O cabo S-Link 2, que liga a Finlândia e a Estônia, foi cortado. Suspeita-se que o petroleiro Eagle S, das Ilhas Cook, seja o responsável. Em 26 de janeiro, um grande cabo submarino de televisão e rádio que liga a Suécia e a Letônia foi rompido. 2 navios foram suspeitos, o Vesant, com bandeira de Malta, e o Silverdania, com bandeira da Noruega, mas operado por uma tripulação russa. A investigação foi arquivada por falta de provas. Mas o modus operandi da Rússia parece estar em ação. Esse incidente foi acompanhado por um relatório do mesmo dia em que uma perturbação na linha submarina Sea Line 1, que conecta a Finlândia e a Alemanha, foi registrada. Desta vez, o dano não foi suficiente para tirar o cabo de funcionamento, como evidenciado pela sabotagem só ter sido detectada em fevereiro. Ainda assim, foi mais uma tentativa russa de prejudicar a OTAN. Isso nos remete a 21 de maio, quando a Polônia forçou um navio russo suspeito a dar meia volta e fugir. Esse incidente não parece ter levado a nenhum dano ao cabo, mas é indicativo de uma tática de guerra híbrida que Putin vem usando há pelo menos 2 anos. Ele envia navios para o Báltico, geralmente sob bandeira de outra nação. Esses navios ficam à espreita acima dos cabos submarinos no momento em que são danificados. A Rússia nega sua responsabilidade, enquanto Putin aprecia o caos que causou.
É evidente um padrão. Agora, a Polônia parece ter detectado o navio sombra russo antes que ele concluísse a fase de sabotagem de seu plano. Houve diversas menções a navios sombra russos neste vídeo. Esses navios pertencem a uma frota secreta de embarcações russas utilizadas para diversos fins. Como explicou a Brookings, a frota sombra da Rússia surgiu na esteira do Grupo dos Sete Nações, juntamente com a Austrália, colocando um teto nos preços da energia russa em dezembro. O limite de 2022 foi uma resposta direta à invasão de Putin à Ucrânia, projetado para restringir a receita que Putin poderia gerar para sua guerra. A frota sombra começou como uma maneira da Rússia contornar essas sanções. A Rússia usa navios sombra, geralmente com bandeira de outra nação, para vender seu petróleo acima dos preços permitidos pelas sanções. Táticas obscuras, como transferências de petróleo entre navios para evitar rastreamento, mantêm essa frota funcionando. Estão misturando petróleo de vários países em um único carregamento para ocultar sua real origem. A Rússia está falsificando dados de localização de navios e comprando embarcações antigas de várias empresas para fortalecer sua frota sombria. Putin está investindo alto para manter essa frota operacional. Desde 10 bilhões, ele investiu cerca de United States dólares dos Estados Unidos. 10 bilhões na compra de navios mais antigos para contornar sanções. O pior é que 60% dos navios que a Rússia está adquirindo pertenciam anteriormente a países e empresas da Europa Ocidental. Houve uma explosão desses tipos de navios desde que Putin invadiu a Ucrânia, antes da guerra. Apenas 6% dos navios rastreados foram classificados como navios sombra, que aparentam não ter um proprietário beneficiário claro. Atualmente, cerca de 35%, ou 75 dos 183 navios sancionados pelos Estados Unidos da América, são controlados pelos russos, identificados como parte da frota sombra. Os esforços de sabotagem no Mar Báltico, incluindo o mais recente de 21 de maio, estão sendo conduzidos por esses navios sombra. Isso nos mostra que Putin encontrou outro uso para eles. O que começou como um esforço para evitar sanções evoluiu para a Rússia, percebendo que as táticas que usa para esconder seus navios sombra são perfeitas para subterfúgios. O sol voando sob uma bandeira de Antígua não tem significado. É um antigo navio-tanque, perfeito para a frota sombra de Putin. Resumidamente, a Rússia está construindo uma segunda marinha, que no sentido militarista não é do tipo que vai para a guerra. É por isso que o Sol não tentou confrontar o navio que a Polônia enviou para responder à sua presença no Mar Báltico. Porém, esses navios possuem âncoras que podem carregar explosivos e abrigar mergulhadores capazes de nadar até os cabos submarinos. A Rússia está usando todas essas táticas para sabotar os vitais cabos submarinos dos quais as nações da OTAN dependem para gás, eletricidade e comunicações. Agora, a Rússia está mirando a Polônia com seus navios sombra. Por quê? Existem várias razões pelas quais a Rússia mirou um cabo vital polonês em 21 de maio, começando com a decisão da Polônia de fechar o consulado russo em Cracóvia, como resposta direta ao incidente de incêndio no shopping citado antes. Esse consulado foi fechado em 12 de maio, em meio ao anúncio de que a Polônia também iria acusar 2 cidadãos ucranianos em conexão com o incêndio. A Rússia não está feliz com esse fechamento. O porta-voz de Putin, Dmitry Peskov, diz que as acusações de incêndio da Polônia são infundadas e um exemplo do crescente sentimento anti-Rússia da Polônia. A Polônia está escolhendo hostilidade contra nós, afirmou Peskov. Ele acrescentou que o fechamento do consulado também prejudicará as relações bilaterais entre a Polônia e a Rússia, que já estão em um estado lamentável. A medida segue outro fechamento de consulado russo em 2024, deixando apenas um consulado restante na Polônia. As alegações de Peskov de que a Polônia está se tornando hostil à Rússia ignoram incidentes como o incêndio e o incidente do navio Sombra de maio de 2021. Mas ele também não está errado. A Polônia está se tornando mais hostil à Rússia por acreditar que as forças de Putin na Ucrânia ameaçam sua segurança nacional. Isso leva ao segundo motivo pelo qual a Rússia acabou de mirar um cabo submarino polonês. A Polônia está se fortalecendo, o que desagrada Putin.
Em novembro de 2024, o primeiro-ministro Tusk notou que a guerra na Ucrânia entrava em uma fase decisiva. E mais importante, do ponto de vista das relações entre a Polônia e a Rússia, que a ameaça de um conflito global é séria e real. Tusk declarou isso após Putin anunciar alterações na doutrina nuclear russa. Isso permitiu que ela atacasse qualquer nação que ajudasse outro país a ameaçar a soberania russa. A tradução é simples. A Polônia vê a Rússia como uma grande ameaça, tanto agora quanto após a guerra na Ucrânia, e está respondendo a essa ameaça. Recentemente, a Polônia se tornou uma das principais potências militares europeias. Em 2024, destinou 4,12% do seu produto interno bruto, ou produto interno bruto, para gastos com defesa. Isso é mais de 2% acima dos 2% do produto interno bruto recomendados pela OTAN para gastos. Em 2025, a Polônia gastará ainda mais, atingindo 4,7% do produto interno bruto dedicado à defesa. As forças armadas do país agora são as terceiras maiores da OTAN, subindo da 9ª posição em 2014. Em termos reais, gasta-se anualmente 35 bilhões em defesa. Na Europa e entre os aliados da OTAN, os gastos militares da Polônia são superados apenas por Alemanha, França e Reino Unido. O país comprou centenas de tanques, sistemas de foguetes e obuseiros desde 2022, a maioria deles vindo dos Estados Unidos da América. Também mais que dobrou seu pessoal militar ativo na última década. A Polônia passou de ter um exército de 99 mil para um de 216 mil pessoas. E falando de pessoas, o sentimento anti-russo que Peskov descreve vai além das forças armadas polonesas e atinge seus cidadãos comuns. Em 2 de maio, a British Broadcasting Corporation publicou um artigo observando que muitos poloneses comuns estão participando de treinamento com armas de fogo, mesmo sem se alistarem ativamente no exército do país. O capitão Adam Chilitsky, instrutor do exército, opera um campo de tiro onde ensina homens, mulheres, crianças e aposentados a sobreviver a um ataque armado. Os tempos estão perigosos agora. Precisamos estar prontos, disse Chilitsky. Estamos nos preparando para uma ameaça militar da Rússia. O programa de Chilitsky já está super inscrito. E isso, em resumo, destaca o sentimento geral em relação à Rússia dentro da Polônia. O povo, governo e exército polonês veem a Rússia como uma ameaça. Lembre-se que a Polônia também foi uma das várias nações que esteve sob domínio soviético no passado. Está observando a situação na Ucrânia e teme que Putin volte seu olhar para a Polônia se obtiver sucesso na invasão ucraniana. Isso explica, mais do que qualquer outra coisa, por que um navio sombra russo estava flutuando acima de um cabo submarino polonês chave em 21 de maio. Putin não vai começar uma luta direta com a Polônia, pelo menos não ainda. Enquanto se prepara para uma possível invasão futura, ele se envolve alegremente em táticas de guerra híbrida que prejudicam a Polônia e seus aliados da OTAN. A Polônia o flagrou desta vez. Mas quantos mais incidentes assim serão vistos agora que Rússia e Polônia parecem estar em rota de colisão inevitável? Deixe-nos saber o que você pensa. A resposta para essa pergunta pode estar nos comentários, junto com a partilha das suas opiniões sobre o navio sombra russo que acabou de ser apanhado em águas polonesas. Inscreva-se no The Military Show para mais vídeos sobre os últimos desenvolvimentos militares na Europa, Oriente Médio e ao redor do mundo.